Olá pessoal, meu nome é Rogério Guedes, sejam bem-vindos ao episódio podcast Guedes Connection. Um podcast sobre empreendedorismo, direito e inovação. Hoje conosco Jesse Schneider. Olá Jesse, tudo bem? O Jesse é administrador de empresas, MBA em gestão de pessoas, FGV, mestre em administração pela UPF, experiência mais de 15 anos de inovação UPF, Rede Gaúcha Ambientes e Inovação e Programa Inova Rio Grande do Sul. Empreendedor e sócio da UOL Comunicação Criativa, atualmente secretário de Planejamento do município de Passo Fundo. Jesse, muito bem-vindo. Rogério, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fazia tempo que eu estava devendo já a visita, mas também esse bate-papo, né? Uma satisfação poder conhecer esse trabalho de vocês, para além do trabalho do escritório, mas também esse trabalho de comunicação, de geração de conteúdo, e a gente poder dialogar com o pessoal que acompanha o trabalho de vocês aqui da Guedes Advocacia. Tu tem um desafio em mudança, trabalhar no setor privado e hoje está na gestão pública. Me diz o que tu me diz esse teu desafio aí na tua vida aí. Então, Rogério, de fato, além do desafio, também foi uma surpresa, né? Para as pessoas que não conhecem a minha trajetória, eu fiquei por 24 anos vinculado à Universidade de Passo Fundo, trabalhando em diferentes áreas. Como tu mencionaste aí no início, na abertura, né, da apresentação, os últimos 15 anos trabalhando na área de inovação na UPF, com uma interação muito grande com o setor empresarial. Também fui professor na universidade por 9 anos e fui pego de surpresa numa manhã de sexta-feira, durante ainda o período de isolamento na pandemia, né? Recebendo uma mensagem via Instagram do então Pedro Almeida, agora prefeito Pedro Almeida, né? Ele tinha sido eleito e me mandou uma mensagem dizendo assim: Jesse, aqui é o Pedro, preciso falar contigo, qual é o teu WhatsApp? E aí a gente conversou 2, 3 vezes. Isso é muito legal de a gente falar, né, Rogério? Porque a gente começa a ver na gestão pública uma transformação que se assemelha em alguns aspectos com boas práticas que a gente vê no setor privado. Eu costumo dizer assim que o prefeito Pedro fez quase que um processo seletivo comigo, né? A gente está muito acostumado que esses cargos em nível de secretaria, numa prefeitura, por exemplo, eles sejam cargos prioritariamente atrelados a vínculos político-partidários. E eu, especificamente, recebi o convite justamente pela minha trajetória profissional, pela minha formação, pela minha experiência na área técnica de administrador de empresas. E depois das nossas conversas, eu, de fato, acabei aceitando o convite para integrar essa equipe de governo, né? Entendendo que, embora, de um lado, isso seja mais uma etapa da minha carreira profissional, porque, né, eu continuo e certamente depois dessa experiência na prefeitura eu terei ainda outros capítulos para escrever da minha trajetória profissional, mas também é uma oportunidade e um desafio de contribuir para a minha cidade, para o lugar onde eu vivo. Acho que isso foi essa foi a isca que me fisgou, assim, né? Quando eu pensei assim, poxa, que legal poder dar uma contribuição. Eu já achava significativa a contribuição que eu podia dar numa instituição de ensino superior de caráter público, né? Embora seja privada, mas tem um caráter público, que é a Universidade de Passo Fundo. E agora na prefeitura nem se fala, né? A gente poder dialogar com a comunidade, a gente poder pensar nas problemáticas, na dinâmica, nos desafios da cidade e a gente poder contribuir com as soluções. Esse é um bom desafio. Você já sempre está se desafiando na vida e tu planeja também. Sim. Eu sei desde o tempo aí de moleque, de um pouco mais de vivência. Tu fez o caminho de Santiago de Compostela, planejou tudo, e eu tentei te imitar, mas fui de bici-pelegrino. Mas a vida é desafio. Isso que é gostoso de saber, né? Sim. Planeja, executa e tá colhendo. Isso aí. Sempre. E uma coisa que eu vejo contigo aí, na tua experiência acadêmica profissional, tá? Como é que tá fazendo essa tua atuação aí na gestão pública? O que tu tá conseguindo colocar a vida, como é que é esse teu desafio? Isso é uma coisa que conceitualmente acho que é importante dizer, né, Rogério? As pessoas costumam separar o acadêmico da vida prática. Eu tenho um entendimento diferente, obviamente que não é um entendimento meu exclusivamente, mas é algo que vem da minha formação e do convívio tanto com empresários como também com pesquisadores, com professores, que é da gente entender
que esses dois movimentos da vida da gente, eles são muito integrados. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu em 2006, comecei a trabalhar com inovação. Meio que caí de paraquedas dentro da universidade, era necessário estruturar um setor para trabalhar com inovação. Eu fui convidado para integrar esse setor, fui para lá. Em 2009, acabei assumindo a coordenação desse setor. E em 2013, eu decidi que eu seria... Foi justamente quando eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. O Caminho de Santiago de Compostela, abrindo e fechando esse parênteses, né? Ele foi um marco muito importante na minha vida, porque me ajudou a tomar uma série de decisões que dali para frente eu comecei a efetivar. Há 10 anos, né? Já faz. Há 10 anos, 10 anos, agora em abril estou comemorando 10 anos de Caminho de Santiago de Compostela, né? E uma das decisões que eu tomei naquela época foi que eu ia, de fato, que eu queria ser reconhecido como um profissional na área de inovação. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das medidas que eu tomei para construir essa imagem, essa marca de profissional, foi buscar formação acadêmica. Foi aí que eu fiz o meu mestrado. Bom, aí muitas pessoas dizem, não, mas a formação acadêmica, ela é diferente da prática empresarial, ela é diferente... Não, as duas coisas são absolutamente complementares. Da onde sai a teoria, se não da prática? De onde sai a prática, se não de um conjunto, de uma costura de conceitos, de teorias, de práticas, de experimentações, né? Então, é a velha história, Rogério, do o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? O que vem antes, a teoria ou a prática? Talvez nenhuma das duas venha antes, né? Então, eu entendo que hoje, no trabalho, por exemplo, no setor público, como secretário de planejamento, uma das grandes habilidades que um profissional, ou que um secretário, que um ator, um agente público precisa ter, é justamente a capacidade de costurar este cobre-leito aí, né, da sua trajetória, misturando elementos da prática, da teoria, desenvolver capacidade de visão sistêmica para trazer elementos que não necessariamente são exclusivamente da sua área de origem, de formação. Tu é formado em Direito, né? Eu sou formado em Administração. Mas a gente precisa, tu como empresário hoje, como dono de um escritório, precisa saber de tudo um pouco, né? Aprender gestão. Fui aprender gestão. Gestão... Foi na academia. Mas mais do que isso... também beber dessa água dos acadêmicos, os grandes professores. Perfeito. Para poder fazer a gestão de pessoas. Mas mais do que isso, hoje, quando tu diz assim, eu tenho um conjunto significativo de clientes de um determinado setor, tu tem que entender daquele setor. Tu atende o setor da construção civil, setor imobiliário. Tem que entender ganhos, gastos. Isso. Processo construtivo. Exato. A gestão pública, que é a gestão pública, os limites para a construção também, né? Isso. Então, tu precisa saber a legislação do município onde você está atuando, ou que o teu cliente está atuando, para saber como é que tu vai ajudar ele a resolver os problemas ou a contornar dificuldades para poder efetivar seus projetos. Então, eu acho que se há algo legal, saboroso de se fazer, Rogério, é exatamente isso. Tu dizer assim, poxa, que legal. No encaminhamento desse tema, na resolução de determinado problema, eu consegui usar elementos teóricos aqui, práticos aqui e de diferentes áreas do conhecimento, né? Então, sem dúvida alguma, esses 2 anos na gestão pública são 2 anos de grande amadurecimento profissional. Assim como a gente tem saltos de desenvolvimento, né? O mestrado, para mim, não a dissertação. Eu confesso que, para mim, a parte mais chata de fazer no meu mestrado foi a dissertação. Agora, a capacidade de produzir, de fazer análise, de fazer síntese, de fazer leitura, né? A gente tinha uma carga de estudos muito significativa naquele período, naqueles 2 anos. Então, são saltos de desenvolvimento. A gente nota a diferença da nossa capacidade de produzir, de resolver problemas, de encontrar, de construir cenários depois de ciclos como esse. E né? esses cenários tu construiu na tua vida, estudo, e colocando em prática, e nessa cadeia de planejamento aí. Quais são os principais desafios enfrentados? A questão da promoção do desenvolvimento urbano sustentável. Fala tanto de sustentabilidade e esse desafio que tu tem. Que tem momento que a gente tem que estudar, tem momento que eu tenho que colocar em prática. Perfeito. E hoje, você que eu disse,
pessoas pedem, estou na sala de aula, tu é só professor? Tu trabalha? Sempre, mas professor é trabalho. Sim. Mas hoje tu como professor e gestor público, tá? Como que tu vê esses desafios enfrentados aí na Secretaria de Planejamento, na parte de desenvolvimento urbano sustentável? Bom, Rogério, é importante dizer para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Em primeiro lugar, eu não sou um urbanista de formação. Justamente obviamente que eu sou suspeito para dizer, né? Eu vou elogiar a escolha do prefeito Pedro ter me colocado como secretário de Planejamento, né? Porque a Secretaria de Planejamento ela é composta na sua essência por profissionais, basicamente por profissionais da área de arquitetura, urbanismo e de engenharia. Então, o prefeito Pedro, no meu ponto de vista, né, e foi essa a justificativa que ele me apresentou na época, eu disse assim, eu preciso de alguém que ajude a orquestrar um time de pessoas, de profissionais técnicos que têm experiência na prefeitura, que têm as suas trajetórias, tem lá pessoas com 10, 15, 20 anos de prefeitura que então, tem uma... Alguém tem que fazer a gestão. Alguém precisa... As inteligências deles. Exatamente, também. Né? Então, o meu primeiro desafio é de fazer não só a orquestração interna da Secretaria de Planejamento, mas como é que a Secretaria de Planejamento estende os seus braços indo ao encontro das demais secretarias e fazendo essa interface com as demais secretarias e frentes do nosso Executivo Municipal. O segundo é justamente a gente entender o principal, assim, como é que a gente estabelece novos parâmetros para a cidade. Hoje se fala muito nisso que você referiu, né? Que são as cidades sustentáveis. Sustentáveis do ponto de vista econômico, social e ambiental. Está surgindo um termo que tá na onda agora, que é ESG, né? ESG. Bom, esse conceito está vindo para dentro da cidade também. Então, acho que o grande trabalho do planejador da cidade é, primeiro, ter capacidade de fazer diagnóstico, de fazer leitura do que está acontecendo. Então, a gente precisa ter, de um lado, leitura do que está acontecendo, do que está legal, do que não está legal, do que está funcionando, do que está precário. Ver os problemas. E também aquilo que funciona e que a gente pode potencializar. Segundo, a gente tem que ter capacidade de construir cenários futuros. Nós estamos numa cidade com mais de 200 mil habitantes, hoje. Mas a gente não pode planejar... se eu estiver planejando a cidade para o ano que vem, eu não estou sendo um bom planejador. Tem que vir lá na frente. Ano que vem eu tenho que estar executando projetos que foram planejados há alguns anos atrás. Bom, na prática isso nem sempre acontece, né, Rogério? A dinâmica de uma cidade assim, ela tem uma sobrecarga tão grande de demanda e a gente às vezes tem uma infraestrutura limitada, recursos limitados de pessoas, de dinheiro. Então a gente às vezes sim está trabalhando numa lógica de resolver problemas imediatos. Mas no cenário ideal, a gente tem que, primeiro, então, ter diagnóstico, ter capacidade de projetar futuro, talvez não 30 anos, mas 10 anos para frente, 5 anos para frente, e encontrar quais são os mecanismos que vão me ajudar a transpor este percurso entre o hoje e o futuro. Bom, não é o Giesi, o secretário, que faz isso, principalmente, mas ele tem que ser vou usar de novo a palavra, né? Tem que ser o orquestrador, tem que ajudar na orquestração disso, fazendo uma interface, um diálogo com a comunidade, com os atores da sociedade, com os demais secretários, também numa lógica de qual é o modelo de gestão que está vigente, né? A gente sempre tem que ter muita clareza de qual é o modelo que a gente está seguindo, qual é o jeito desta gestão, deste prefeito, o DNA dessa gestão, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Bom, para finalizar essa resposta, né? Ela é um pouco conceitual, né? Mas eu acho que porque daí a gente teria que ir para exemplos práticos para dizer assim, ok, sim, neste caso, este é o diagnóstico, esse é o cenário futuro e esse é o mecanismo que a gente usa para ligar uma coisa à outra, né? A gente vê, dando um parênteses também, a Secretaria da Cultura, tá? A tua colega ali tá vindo muito, orquestrando muito bem também, né? Trazendo os nomes grandes de Passo Fundo e tá ficando no solo de Passo Fundo aí. Tá planejando, não é para hoje, somente um show, uma apresentação. Isso é uma visão lá na frente. Isso. O projeto Emandu Costa. Então, passa o planejamento, ela deve ter as ideias lá e o planejamento na sua secretaria para colocar com o aval
do gestor, Perfeito. do prefeito. Deixa eu dar um outro exemplo, assim, que tem a ver com desenvolvimento sustentável do ponto de vista social. A gente tem um diagnóstico hoje. Passo Fundo é o quarto maior gerador de empregos do estado. Vem numa trajetória de bastante geração de emprego. Por outro lado, isso é diagnóstico. Uma dificuldade de preenchimento de determinados perfis de vagas. Bom, quando a gente olha para o futuro, a tendência é que a gente tenha oportunidades de emprego ainda mais qualificadas e não menos qualificadas. Uma cidade com perfil de Passo Fundo, que tem uma matriz produtiva diversa, que não é dependente exclusivamente, por exemplo, do setor industrial, ou só do setor de serviços, ou só do comércio. A tendência de uma cidade assim, que também é uma cidade universitária, é que a gente, no futuro... O universitário está formando mão de obras. Isso, que a gente ofereça cada vez mais oportunidades de trabalho de alta qualificação e de maior especialização. Então, como é que a gente liga esta realidade de hoje, que já é uma dificuldade de preencher vagas, com um cenário futuro que tende a agravar essa situação? Porque se as pessoas não conseguem preencher, às vezes, vagas, vamos dizer assim, de menor complexidade, o que dirá de maior complexidade? Então, aí tem que entrar uma política pública, uma ação pública, um projeto. Vou dar um exemplo aqui. Escola das Profissões. É um projeto que tem 3 eixos. Um dos eixos de formação da Escola das Profissões é voltado para os meninos e meninas que estão lá na rede municipal e na rede estadual, no ensino fundamental, migrando para o ensino médio, em que a gente tem que criar uma série de dinâmicas que estimulem que eles se interessem por formação, por aprendizado em áreas portadoras de futuro. Métodos ágeis, desenvolvimento de software, inteligência artificial, robótica, métodos científicos. Várias novas profissões, novos cursos, novas profissões. Quantas novas profissões vão surgir nos próximos 10, 15 anos, Rogério? Então, vejam, isso é fazer planejamento. Diagnosticou, construiu o cenário futuro e aí estabelece um conjunto de ações. Não é uma ação isolada. Eu estou usando aqui a Escola das Profissões, né, como um exemplo de uma intervenção para você reduzir a chance de você ter um apagão lá na frente. E da cidade tem que ficar importando a custo elevado mão de obra. E que bom se a gente puder importar, porque quanto mais uma cidade for atrativa para mão de obra desse nível de super especialização, melhor. Mas Passo Fundo também é um celeiro de exportar mão de obra. Sem dúvida. Sem dúvida. Só que está tendo carência de mão de obra. O que às vezes é um problema, né? A gente só exporta várias empresas aí sendo daqui de gestores, mas consegue reter também. É normal que as pessoas tenham uma aspiração de ir embora, de viver outras experiências, de ir para outros lugares. Talvez alguns de nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo dizem, eu vivi isso, ou eu vivo isso, eu saí da minha cidade e estou morando hoje em outra cidade. Mas o problema é quando a gente tem uma cidade que não é atrativa para que outros venham. Então, primeiro, se eu crio oportunidades adequadas, muitas dessas pessoas vão dizer assim, por que eu vou embora? Se aqui eu tenho uma cidade moderna, uma cidade segura, uma cidade que tem serviço bom, que tem qualidade de vida legal, que tem facilidades em determinados aspectos, né? Tem condições para eu estabelecer a minha vida aqui. Mas muitos vão continuar indo embora. Mas a cidade tem que ser atrativa para importar, para atrair mão de obra qualificada, né? O problema é se a gente só depender de atração e não tiver preparado, não tiver estruturado, né? Então, pensar a cidade, Rogério, do ponto de vista prático, às vezes eu escuto as pessoas falarem assim, a gente tem um projeto muito legal que a gente está tocando lá pela Secretaria de Planejamento, vocês talvez tenham ouvido falar, e é a criação do Parque Linear da Avenida Brasil. Sim, tá em plenas obras. Plenas obras. São 10 canteiros da Avenida Brasil. Para as pessoas que estão nos acompanhando, que conhecem Passo Fundo, vão identificar facilmente. Os outros estão convidados a vir para Passo Fundo para conhecer. Daqui a uns tempos a gente vai ter já o Parque Linear implementado, né? Isso não é fazer pracinha na cidade. Isso é criar uma cidade para as pessoas. As pessoas que convivem. Que a gente sabe que a Avenida Brasil, no final de semana, atrai bastante gente. Isso. E vai atrair muito mais ainda com esse projeto. Isso. A gente
gente vê o projeto que está terminando também no quartel. No Fredolino Chimango, né? Fredolino Chimango. Então a gente vê que a inovação, as pessoas vão usar aquele local. Isso aí. Tá? Não vai ficar um negócio abandonado, as pessoas querem isso também. Passo Fundo descobriu nos últimos anos que tem tudo a ver com a sua identidade ter espaços públicos de qualidade. Talvez nem todos utilizem, mas a gente descobriu que ter o Parque da Gari faz diferença na qualidade de vida das pessoas e na vontade das pessoas e no orgulho, na autoestima das pessoas em morarem em Passo Fundo. Ter uma estação gastronômica na antiga estação férrea faz todo sentido, tem convergência com a identidade dessa cidade. Ter ciclovias e caminhódromos espalhados pela cidade não é... a gente, obviamente, tem que respeitar, né? Como gestor público, a gente tem que ouvir as pessoas, tem que dar atenção, porque, obviamente, que cada um está vivendo o seu tempo, a sua realidade e as suas necessidades. Às vezes, para mim, a vida não faz sentido que a prefeitura coloque uma ciclovia no meu bairro, porque eu tenho problemas que eu percebo como sendo mais importantes a serem resolvidos. Mas o que a gente precisa compreender é que resolver um problema não significa necessariamente não resolver o outro. A gente pode fazer as duas coisas, ou 3 ações, ou 4 ações, simultaneamente. Então, ter esses espaços qualificados, Rogério, é pensar numa cidade para o futuro. Se a gente viaja no mundo, tu vai observar a transformação de grandes centros urbanos, onde grandes vias de trafegabilidade de veículos foram gradativamente sendo transformadas em espaços para quem? Para as pessoas, para os ciclistas, para as pessoas andarem a pé, para a gente usar mais transporte público do que transporte particular, né? Não é uma transformação que a gente faz de um dia para o outro, né? Demorado, por isso está se planejando. Isso aí. Então, e está se inovando. Isso aí. Já tinha uma ciclovia muito interessante em Passo Fundo, está sendo parque linear aí que está começando a ser modificado, arrumado, sei lá, porque vai ser qualificada a ciclovia, por exemplo, né? Mas vai ser melhor. Isso aí. Para as pessoas irem curtirem mais ali com a família. Isso aí. Tá. Uma coisa que a gente sempre tá fazendo questão gestor público, ele busca cada vez a cidade mais sustentável e inclusiva. Tá? Uhum. Então, na tua opinião aí, tecnologia e inovação, que pode tornar a cidade mais sustentável e inclusiva? Nesse sentido, o que tu me diz aí? Que tu gosta dessa parte, que tem teu desafio. Então, o que diz essa sustentabilidade com inclusão? Bom, Rogério, tu falou em inovação e tecnologia, né? São palavras também do momento, assim, que estão muito latentes, né? E elas só fazem sentido na medida em que elas qualificam a vida de alguém, né? Quer dizer, eu trabalhei por 15 anos com inovação, diretamente com inovação na UPF e às vezes me deparei com pessoas com alta capacidade de inventiva e criativa, mas cujos produtos, não produto no sentido exclusivamente mercadológico, de venda, né? Mas cujas soluções, elas eram diferentes de tudo que existia, mas elas tinham pouca aderência na vida das pessoas. Porque para eu fazer algo de fato inovador, eu preciso que aquilo seja viável tecnicamente, que aquilo seja viável financeiramente, se eu sou uma empresa, por exemplo, né, e eu quero vender um produto diferente, um serviço diferente, mas principalmente que aquilo tenha aderência na vida das pessoas. As pessoas têm que colaborar com a pessoa. E as pessoas têm que se dispor a utilizar, né? A pessoa olha e diz assim, bem legal. Isso aí é muito legal. Tá, mas a próxima pergunta é, depois se tu achou legal, tu pagaria por isso? Sim. Vamos falar do nosso celular aqui, né? Quantos aplicativos tu tem no teu celular que tu paga pra usar? Paga direto ou indiretamente. Ok, mas assim, o aplicativo do teu banco, tu paga indiretamente. Tu não sabe que tu tá pagando, mas a tua taxa lá... Taxa bancária. Okay. Taxa bancária. Agora, tu diz assim, eu vou baixar esse aplicativo, vou pagar esse aplicativo porque vai ser útil. Isso aí vai fazer diferença. Mas uma coisa que a gente fala, a questão de sustentabilidade e inclusão. Uhum. E que não é nossa cidade. As cidades grandes estão se reinventando. Perfeito. Por exemplo, São Paulo tinha patinetes nas ruas. Não tem mais. Porto Alegre também tinha.
Acho que não tem mais. Acho que tem. Eu vi alguma coisa esses tempos quando, mas São na Paulo orla ali do não tem Guaíba, mais né? patinetes. Então, estão experimentando se é uso ou não, se é viável ou não é viável, mas tem que ter isso dispor para as pessoas. Então, é isso que eu tô falando, né? Por isso que eu tava fazendo esse preâmbulo, né? De assim, não adianta só a inovação pela inovação. Ela tem que ter aderência na vida das pessoas. Então, assim, por exemplo, nós temos na Prefeitura de Passo Fundo uma ferramenta agora, um app chamado Cidadão Online, onde a pessoa dispõe lá já hoje de uma série de serviços. Eu quero sinalizar lá que a lâmpada da minha rua lá está estragada. Eu posso entrar no aplicativo e posso disparar uma demanda para que a Prefeitura corrija o problema da iluminação. Eu posso hoje baixar ali o meu IPTU e pagar meu IPTU sem ter que ir lá na Secretaria de Finanças, sem ter que esperar que o boleto seja enviado para minha casa. Bom, enquanto gestor público, eu não posso me satisfazer apenas em disponibilizar, dizer assim, a minha parte eu fiz, eu botei online agora. Bom, mas não adianta eu botar online, primeiro, se as pessoas não têm acesso. Ou porque elas não dispõem de rede, ou porque elas não dispõem de equipamento. Tem que criar meios. Isto. Segundo, não adianta eu disponibilizar se as pessoas não sabem, se elas têm medo, se elas se sentem inseguras. Então, a inclusão acontece na medida, Rogério, em que, primeiro, eu não torno aquilo exclusivo. As pessoas só vão poder aproveitar se elas fizerem através do Cidadão Online. Senão elas não conseguem mais reclamar o problema que elas têm na iluminação pública. Você não vai ficar retido só também ao Então eu estou sendo excludente, não é? Tu exclui. Estou excluindo. As pessoas têm a questão do teu afeto, a proximidade, a conversa. Eles querem ter. Também. Tem vários, vê, na gestão pública, o programa Bairro a Bairro. Isso. É para conhecer o que está acontecendo. Isso. Com os secretários lá e dizer, olha, tu não está certo isso aqui. Sábado estaremos... Agora, nós estamos hoje no dia 12 de abril. No próximo sábado, agora, dia 15 ou 16 de abril, nós vamos ter um Bairro a Bairro, que é isso aí, né? Que é levar a prefeitura até o bairro da cidade para criar uma oportunidade de diálogo e de entender, ok, o que nós estamos fazendo vai ao encontro, está se viabilizando na vida das pessoas ou não está se viabilizando na vida das pessoas? Então, fazer a inclusão é isso, Rogério, é entender não apenas pela ótica da prefeitura, a gente precisa fazer desse jeito, a gente precisa disponibilizar uma solução desse jeito, mas a gente ignorar, por outro lado, se as pessoas têm condições, têm interesse, conseguem, têm condições cognitivas, às vezes, de fazer isso, né? A questão, por exemplo, de rede, né? Em paralelo com a disponibilização de uma série de ferramentas online, o que a prefeitura está fazendo? Tem um outro programa chamado Viva Praça, em que a gente está implantando espaços de lazer nos bairros mais distantes do centro, que são praças com brinquedos, com bancos, com lixeira, mas que vão ter lá câmera de vídeo monitoramento para dar segurança para as crianças, para os pais, e que vai ter internet gratuita. Para que a pessoa diz, poxa, então se eu posso usar o Cidadão Online e eu não tenho acesso à rede, eu posso ter acesso à rede, mas a rede não é tão boa. Mas eu posso ir lá no Viva Praça e a rede ser gratuita. Não vou perder não vou gastar os meus dados móveis. Eu vou lá na rede que a prefeitura colocou à disposição e vou acessar os serviços online, né? Então são exemplos apenas, né, Rogério? A gente entendendo assim, essa evolução que teve, né? Desde a máquina de escrever, deve ter passado também, curso da datilografia. Fui aprovado com mérito no curso da datilografia, precisava dar 130 toques por minuto. Eu fui aprovado com muito orgulho, com 215 toques por minuto, e isso faz toda a diferença na minha vida, porque eu digito sem olhar no meu computador, no meu notebook hoje, Rogério. Isso é bom, e a gente tá, hoje na informática, eu tá digitando agora numa tela, né? Isso. E tem pessoas aí, adolescentes, que nem sabiam o que é uma máquina de escrever. Isso. Dizer, essa informática, a gente passou por tudo isso. Viu, Rogério, só desculpa, assim, e aí a gente tem que olhar para os diferentes... A cidade é multifacetada. Então, assim, eu tenho que olhar, porque eu vou ter pessoas de mais idade, eu vou ter pessoas com restrição de acessibilidade, eu vou ter pessoas mais distantes
dos centros da cidade. Vou ter pessoas que não adianta eu dizer que elas têm que ir em tal lugar para acessar tal serviço se ela não consegue sequer chegar nesse lugar. Então, o desafio da gente, o diário, não é elitizar o serviço público, pelo contrário, é torná-lo acessível para todos. Então, assim, sempre que eu vou pensar em oferecer um novo programa, um novo serviço, eu tenho que olhar para esse processo da cidade que é multifacetado, assim, ok, as pessoas que precisam vão conseguir acessar, né? Não é só oferecer e eu lavei minhas mãos, pelo contrário. E tem que divulgar, assim, sempre sendo divulgando, como eu disse, bairro a bairro, e divulgando, tá planejando e tá demonstrando. Tá tendo aceitabilidade ou não? Tu vai dizer, São Paulo, que é uma das maiores capitais do mundo, tem coisas que também não deu certo. Possibilidade. Isso. Não é, eu tô dizendo, não é que nós temos aqui 200 mil habitantes, que cidade nossa não seja grande. Nosso interior é grande, tá? Mas as grandes cidades, também todos estão experimentando. Sem dúvida. Tem mais gente pensando, mais dinheiro, mais economia, a coisa está sendo fomentada. Perfeito. Então eles também têm essas peculiaridades para ter acessibilidade. Uma coisa que a gente sempre vê assim é a questão do futuro. Sempre a gente tem que estar pensando, planeja as coisas para o futuro, pessoalmente, e hoje planejou a tua vida, está planejando cada vez mais também. Aí, agora também, há muito tempo já é pai aí, muda os conceitos de vida, os princípios, sentimentos, mas tu colocou o teu sentimento planejando para as outras pessoas. Tu estudou, tá levando para outras pessoas que tu estudou, planejou a tua vida e agora um desafio público aí. Quais tuas expectativas para o futuro planejamento urbano e inovação na cidade? Tem aí no Brasil, o que tu vê esse todo aí, as tuas expectativas, planejando, o que pensa nesse meio que tu, na parte acadêmica, tu estudou, tu não para, eu sei que tu não para de estudar, tá? Eu sei que tu é um cara que tem desafio, tu vai, mas tu não entra, tu entra para um local já sabendo o que tá fazendo, tá? Tu não vão te colocar contra a parede e dizer, Jéssica, tem que fazer isso. Então, tu diz, eu posso, eu não posso. Mas tu vai estudar se pode fazer e ver o que tá vendo. Então, tu mesmo, como é que tu vê essas expectativas tuas aí? O que tu... Olha, se eu estivesse agora na Secretaria de Planejamento e tu estivesse me fazendo essa pergunta, eu ia chamar os universitários e fazer uma cola com os urbanistas para a gente conversar, para a gente, inclusive... entregar uma resposta mais... Interdisciplinaridade. Perfeito. De profissões, de matérias que tu coloca. Que não adianta, ninguém vive uma matéria só. Não. Entendeu? A matemática tem que ter um bom português, não adianta escrever, tem que estar se expressando. Sim. A engenharia depende de um planejamento. Sim. Um prédio, então a gente vê tudo isso aí. Claro. E tá vendo, acho que colocar as características para ti ali no cargo, caiu bem para planejar. E tu tem esse dom ali, tu tá conseguindo colocar a expressão que a gente estava comentando aí. O Gésio, eu conheço desde que planejava as coisas para dar a palestra também, eu digo para os adolescentes aí de 13, 14 anos, tava fazendo, então já faz anos que o Gésio, eu conheço esse Gésio aí que sempre se planejou e estava tentando bem para outras pessoas na individualidade. Hoje tem uma grande coletividade que eu vejo assim, que é o município de Passo Fundo. Eu acho que tem outros grandes desafios que vem para frente. O Gésio a gente sempre almeja e ele sabe, puxa o freio de mão, mas a gente sabe que tem ontem, não é do Gésio que as pessoas falam. Ó. Assim, é ele como gestor público agora, professor, gestor público, e não é, são vários empresários que dão, olha, esse menino aí tem futuro. A gestão pública tem futuro em outras empresas. Então, eu queria ver qual é hoje a questão, tua expectativa no planejamento urbano, inovação aí da cidade, do Brasil, o que tu me vê isso todo aí? Então, Rogério, esse tempo de trabalho na Secretaria de Planejamento despertam na gente, obviamente, uma sensibilidade para diversos temas. Eu acho que o principal, assim, do ponto de vista do desenvolvimento das cidades e da minha cidade, que é Passo Fundo, o que eu vejo assim, né? Algo que a gente falou alguns minutos atrás, quando a gente falou lá, deu o exemplo do Parque Linear da Avenida Brasil. Primeiro, isso não é demagogia. Acho que um princípio fundamental da cidade é para quem a cidade serve. Ou quem serve a quem. Às vezes a gente concebe cidades, ou a gente vai estruturando cidades, em que as pessoas servem a cidade.
Porque a cidade fica de tal forma complexa, difícil de ser vivida, é difícil de se movimentar, é difícil de acessar determinadas experiências locais, serviços, é difícil de morar, é difícil de comprar, é difícil de ter família, é difícil de ter emprego, né? Então, acho que o princípio fundamental da cidade é a gente resgatar a sua origem. Para que existem as cidades? Para melhorar a vida das pessoas. Então, esse deve ser um balizador e que, a partir de tudo que a gente vai decidir, a gente tem que dizer assim, tá, mas essa decisão aqui, ela vai melhorar em quê? E ela vai complicar em quê? Compensa fazer, ela vai mais melhorar do que complicar? Então, eu acho que esse é um princípio fundamental que qualquer gestor público deveria buscar, projetando uma cidade do futuro. Bom, daí a gente pode pensar, sim, em temas que são pertinentes. Tu mencionou várias vezes um tema que a gente tem o seguinte, ok, como é que a gente faz essa cidade para as pessoas ser sustentável? E daí a gente estabelece um conjunto de ações para buscar essa sustentabilidade. Como é que essa cidade... Então é um outro pilar, né? Como é que essa cidade do futuro ela é uma cidade criativa e de oportunidades para as pessoas, porque hoje cada vez mais, por que a gente vê tanta gente empreendendo hoje, Rogério? Nada mais é do que a busca das pessoas por sentirem prazer no trabalho. Porque o nosso modelo pós-revolução industrial, ele nos permitiu uma grande capacidade de produzir bens. Mas com o passar do tempo foi caindo a ficha de que esse modelo nos distancia, em grande parte, do prazer de fazer as coisas que o artesão, que veio antes da Revolução Industrial, tinha. O cara que fazia, do começo ao fim, ele tinha o prazer de entregar o fruto do seu trabalho de dias. O cara, às vezes, hoje está numa linha de produção em que ele... É o clássico, né, do Charlie Chaplin, né? Aperta parafuso, mas não faz a mínima ideia do que aquele parafuso resolveu na vida do mundo, né? Então, como é que a gente faz a cidade ser uma cidade de oportunidades? Sustentável, primeiro, para as pessoas, sustentável, de oportunidades, uma cidade educadora, que valoriza a capacidade intelectual das pessoas criarem, das pessoas terem autonomia, porque educação, mais do que ensinar matérias na escola, é oferecer autonomia para as pessoas. E aí a gente começa a descer num nível assim, mais da dinâmica do dia a dia, que é tu dizer assim, poxa, como é que a gente faz tudo isso oferecendo uma cidade acessível, móvel, dinâmica. Tem um conceito muito legal que os urbanistas utilizam, e eu estou aproveitando para beber dessa água na convivência com eles, né? De um arquiteto que eu agora não vou recordar o nome, é um franco-colombiano, um colombiano que foi radicado na França, que ele fundou um movimento em Paris que se chama a Cidade dos 15 Minutos. Como é que a gente constrói uma cidade onde é possível que eu, Giese, viva a minha vida e faça tudo o que eu preciso fazer a 15 minutos, tudo a 15 minutos. Esse é muito bom. Então eu saio da minha casa e no máximo em 15 minutos eu levo meu filho na escola. Eu saio da escola do meu filho, em 15 minutos eu vou para o meu trabalho. Em 15 minutos eu busco meu filho na escola, em 15 minutos a gente está em casa almoçando, juntos, a família, né? E aí a gente resolve à noite que a gente vai confraternizar por alguma razão e a gente vai para um centro gastronômico que está no máximo 15 minutos e daqui a pouco, de preferência, que eu possa fazer grande parte desses percursos caminhando ou de bicicleta, sentindo o vento na cara, encontrando com as pessoas, vendo a paisagem acontecer e a paisagem se transformar, né? Então, são muitas coisas. Talvez assim eu esteja falando de pontos em algum aspecto até que estejam desamarrados. Os especialistas vão me ouvir e vão dizer assim, ele está falando de pontas
soltas. Talvez eu esteja me construindo, né, como Mas isso vai... um intérprete da cidade, também, né? Exato. Interpretando a cidade e nós vemos a cidade, o potencial da nossa cidade, o tamanho da nossa cidade. E se tu conseguisse fazer nos 15 minutos, tu consegue fazer o teu gerenciamento. Tá? E esse que é o gostoso e o prazeroso, né? Então, tu fazer. E eu vejo assim na tua pessoa que tu quer fazer esses também, os 15 minutos, de não só da academia, vai colocar na vida prática. Isso. Sentir as pessoas também. E a gestão pública está tentando levar isso. Os exemplos que tu falou. Não só o centro. Isso. Também ter reformas, ter praças, ter lazer, mas também lá... Atendimento de saúde, ter escola, né? Escola com qualidade. Isso. Então a gente sempre vê isso, Passo Fundo está desenvolvendo. As pessoas que estão na gestão pública estão sendo profissionais também. A gente está notando isso cada vez mais. Por isso que a sua presença com nós aqui. E a gente vai falando aqui, não sei quanto tempo que passou. Como diz, o papo é bom, o tempo voa e assim vai. E sim, foi um imenso prazer, Jéssica, te receber aí no nosso podcast. Tá? A estreia hoje do 2023, a segunda temporada aí. Deixar essa mensagem final para nós aí e para aproveitar as pessoas e teu conteúdo aí. Então, tô por ti, tua mensagem final aí, tô por vontade, tu aí agradecendo mesmo de coração a equipe da Guedes Advocacia, te agradecendo. Então, deixa a mensagem para as pessoas que vão te escutar aí nas redes sociais, em síntese. Legal. Primeiro, Rogério, agradecer a você e a equipe, né? E o pessoal que nos acompanhou aqui nos bastidores, né? E serviu esse vinho aqui nessa caneca do... Mentira, era água, pessoal. Por isso que a gente manteve a sobriedade até agora, né? Agradecer muito a oportunidade de a gente poder conversar, né? Porque a vida, ela... É muito legal quando a gente consegue fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Porque eu, na função de secretário, neste momento, né? Por um ciclo que... sei lá por quanto tempo vai durar, a gente acaba fazendo, vivendo. E é muito legal quando a gente tem a oportunidade de verbalizar, porque a verbalização exige da gente que a gente vá criando lógica, que a gente vá roteirizando, que a gente vá criando uma história para aquilo que a gente está fazendo. É muito parecido com fazer terapia, né? Por que a gente vai fazer terapia? A terapia não é o psicólogo que faz, é a gente que faz terapia, porque eu começo a verbalizar, e eu começo a ter os insights, eu começo a dizer assim, tá, mas isso tem a ver com isso, que tem a ver com isso, e a gente vai fazendo as amarrações, né? Então, primeiro, agradecer a oportunidade de poder roteirizar um pouco desses meus 2 anos, especialmente na Secretaria de Planejamento, embora a gente tenha comentado sobre outras experiências, mas porque às vezes falta esse tempo de a gente mesmo olhar para o que está fazendo, ou para o que já fez, ou porque ainda tem por fazer, porque a gente tem sempre mais por fazer na gestão pública do que o que a gente já fez, né? Mas a vida é desafiante. Isso aí. Tem desafios isso aí. na vida. E também, se não tem desafios na vida, tu não tem o teu objetivo de viver. Então, tem fases que a gente vai passando aí e vai cada vez se pulindo e fazendo as coisas melhores. Isso aí. E tentando doar para as outras pessoas. Então aí, vê nossa mensagem final aí, Jéssica. Eu te atrapalhei um pouco, mas... Não, de forma alguma. Eu só queria de fato... Direciona aí tá para a Câmara aí, para as pessoas que vão escutar mesmo, de fato aí. Não, eu só queria, mais uma vez, agradecer e dizer para as pessoas que, independente da função, do lugar, da posição que a gente ocupa, a gente está sempre em formação, sempre em transformação, sempre em construção, e a gente... o preparar-se para os desafios, planejar-se para os desafios... não necessariamente, Rogério, precisa ser algo sempre super estruturado. Eu jamais imaginei estar na posição em que eu estou hoje. Eu jamais imaginei viver no meio tão politizado, embora eu estivesse numa instituição que ela tem um viés político interno, que é a universidade, mas nunca me imaginei estar na posição que eu estou como secretário de uma gestão municipal. Mas sem ter me proposto a isso, eu me preparei para isso. Eu tenho certeza de que em pouco tempo como secretário eu consegui absorver, aprender muita coisa e também consegui contribuir, porque tive espaço, tive abertura numa gestão que ela é
assim orgânica, arejada, que permite que a gente traga experiências do privado. Eu também, tu citou lá na abertura, né? Tenho os meus negócios, tenho a minha vida de empreendedor em paralelo, sempre tive. Então, acho que essa é uma mensagem importante. Não significa que eu tenho que ter tudo pensado previamente na minha vida, mas que eu tenho que entender que o hoje ele é muito importante para que ele seja vivido intensamente, que ele seja vivido com muito zelo, com muito capricho, com muito cuidado, com muita preparação, com muita intensidade, na medida certa. A gente não é só uma coisa na vida, a gente não é só profissional, a gente não é só pai de família, a gente não é só filho, a gente não é só irmão, marido, né? Mas que a gente aproveite o dia a dia. As oportunidades, elas não são necessariamente eu planejei que um dia eu ia chegar em tal lugar. Às vezes acontecem, tem histórias muito bonitas assim. Vai ter que se reinventar. Mas também tem histórias muito bonitas de oportunidades que vão surgindo porque eu fui me construindo um profissional a ponto de alguém olhar e dizer assim: Prefeito Pedro, o senhor tem que convidar o Giese para fazer parte. Eu não tinha amizade com o Prefeito Pedro, eu não tinha vínculo com ele, eu nunca participei da vida pública da cidade, da vida pública partidária. E de repente alguém disse para ele, 1, 2, 3 pessoas, convida o Giese para trabalhar conosco. Então eu me preparei, eu não planejei estar neste lugar, mas eu planejei que eu queria ser um profissional com tal perfil, com tal tipo de resultado, com tal tipo de entrega e com uma identidade. Eu quero que as pessoas atribuam determinados valores quando elas pensam, é o Giese. O Giese ele tem tais características. Eu quero que as pessoas saibam isso. Independente de onde eu estiver, se é na universidade, se é na prefeitura, se é nos meus negócios, se é na minha vida social e privada, assim, particular, né? Então, acho que isso é a essência. A gente também não robotizar demais a vida, né? Não tornar a vida da gente só um negócio, mas a gente viver com qualidade e isso vai nos preparar certamente para oportunidades que vão se apresentar. Então, muito bom. Hoje, então, mais um podcast. Obrigado a todos. Para quem quiser mais o conteúdo, siga nossas redes sociais. O episódio vai estar disponível no Spotify e também nos canais do YouTube. Até a próxima.